Olá, você se lembra de algum sistema que você usava há alguns anos, mas que não existe mais? Talvez você até sinta saudade de usar algum deles. Eu sou o professor Lesandro Ponciano. Nesse vídeo, eu e meus estudantes da disciplina Interação Humano-Computador da PUC Minas traremos a você uma reflexão sobre essa dinâmica de sistemas na internet. Eu sou Bernardo, estudante de Interação Humano-Computador. A nossa reflexão passa por entender como eram os sistemas que deixaram de existir, mas também em pensar se os novos realmente são melhores. Será que é a mesma razão para sentir saudades? A produção desse vídeo envolveu consultas à sociedade e a análise histórica dos sistemas em uma perspectiva extensionista. Uma equipe de estudantes estudou o contexto de cada sistema. A seguir, um membro de cada equipe traz a análise do sistema que não existe mais. Vamos acompanhar junto com você e voltaremos para conversar um pouco mais no final. Vine foi uma rede social de compartilhamento de vídeos curtos lançada lá em 2013 e encerrada oficialmente em 2017. Sua proposta era inovadora para a época, permitir que usuários criassem e compartilhassem vídeos de, no máximo, 6 segundos, que rodavam em looping. Essa limitação de tempo forçou um formato único de humor e narrativa visual e criatividade, tornando-se um fenômeno cultural, especialmente entre os jovens. Com o passar do tempo, o Vine foi substituído por outras plataformas, principalmente o TikTok. Mas sua influência e o sentimento de nostalgia permanecem visíveis. Muitos usuários relatam que o Vine foi uma das primeiras redes sociais a despertar o desejo de criar conteúdo original, por exemplo. A simplicidade da plataforma era total. Qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma habilidade de edição, podia gravar algo e compartilhar instantaneamente. Um dos relatos mais comuns dos usuários é que o Vine parecia ser um desafio divertido de tentar contar uma piada inteira ou mostrar uma situação cotidiana em tão pouco tempo. Era espontâneo e rápido. Relatos de pessoas que são ex-usuários indicam que a graça estava ao tentar condensar o máximo de humor em 6 segundos. A criatividade era mais importante do que o filtro ou edições complexas, que sequer eram um foco da plataforma. Além da criação, o Vine formou uma comunidade extremamente ativa. Relatos de quem usou a plataforma indicam uma forte sensação de pertencimento e intenção aos comentários e reposts. Um aspecto muito valorizado era a relativa ausência de algoritmos complexos de recomendação, em comparação com o que vemos hoje. O feed costumava ser mais linear, o que permitia a descoberta mais orgânica de novos criadores. O Vine se destacou como uma verdadeira incubadora de criatividade. Muitos dos criadores que, anos depois, se tornaram influenciadores em outras plataformas, começaram no Vine, testando ideias curtas e inovadoras. Relatos de usuários da época reforçam que o humor era espontâneo, muitas vezes absurdo, feito apenas com celular e imaginação. Quando a plataforma já foi encerrada em 2017, a reação de muitos usuários foi profunda. Um ex-usuário declarou na época que o Vine era o lugar onde que mais se sentia criativo e que o seu fim parecia ser algo frustrante. Analisando relatos da nostalgia, o que as pessoas mais sentem falta fica evidente. Quando fazemos uma comparação frontal entre Vine e o seu sucessor espiritual, o TikTok, vimos a limitação funcional. O Vine tinha um limite rígido de 6 segundos. O TikTok começou com 15 segundos e já se expandiu para 60 segundos. E hoje permite vídeos de vários minutos. Essa limitação extrema do Vine forçava uma criatividade direta, rápida e sem enrolação. O formato era o desafio dos segundos. E talvez o ponto mais importante era que o Vine não tinha isso. O Vine era cru. Ele não possuía um arsenal de filtros, de realidade aumentada, efeitos, transições complexas, áudio dublável ou ferramentas de edição avançadas que são a base e experiência que temos no TikTok. Relatos de usuários apontam que essa simplicidade do Vine gerava vídeos mais autênticos e realistas. A performance dependia da ideia e do timing cômico, não da qualidade ou da edição ou do uso de filtros que estavam em alta. Terceiro, o algoritmo, como mencionado, Vine permitia uma descoberta mais orgânica. O algoritmo para você, no TikTok, é extremamente sofisticado, projetado para maximizar a retenção. Alguns relatos de usuários sugerem que, embora eficaz, isso pode criar bolhas. O conteúdo priorizar tendências para esse determinado tipo de bolha. Segundo a percepção desses usuários, foi essa espontaneidade dita que formou esse apego. A análise desses relatos evidencia que o Vine deixou uma marca cultural e emocional significativa para muitos usuários. Ele foi um símbolo de criatividade despretensiosa, humor rápido e uma comunidade autêntica.
Mesmo um ano após o encerramento, as lembranças sobre a plataforma permanecem vivas tanto em compilações de vídeo quanto em memes que continuam circulando na internet. Quantos aplicativos você usou hoje só para conversar? Um para o trabalho, um para a família, outro para reuniões por vídeo, um quarto para a comunidade de jogos. Parece que cada grupo de pessoas existe um app diferente. Mas houve um tempo em que o Google tentou unificar tudo isso. O tempo em que uma só ferramenta prometia resolver sua vida digital. E quando ela morreu, muitos sentiram que a internet tinha perdido um pouco de sua simplicidade. Vamos falar sobre o Google Hangouts. Lançado oficialmente em 2013, o Hangouts foi a grande aposta do Google para ser o comunicador universal. Ele não era só um chat, ele era a fusão de tudo que o Google tinha antes. O Gtalk, o Google Plus, o Messenger e até o Google Voice. Sua maior genialidade era a integração. Ele vivia dentro do seu Gmail. Com um clique você saía de um e-mail e abria um chat. E desse chat iniciava uma videochamada em grupo com até 10 pessoas. Algo que na época era revolucionário e gratuito. Mas a verdadeira arma secreta do Hangouts, que definiu uma era para muitos criadores, era o Hangouts On Air. Ele não era só para reuniões privadas, era uma ferramenta de transmissão ao vivo gratuita e absurdamente acessível, integrada diretamente ao YouTube. Naquela época, se você quisesse fazer uma live no YouTube, especialmente com convidados, o Hangouts era o caminho padrão. O próprio YouTube estava lotado de tutoriais ensinando criadores a configurar o Hangouts On Air. Ele democratizou o broadcasting, permitindo entrevistas, debates e aulas ao vivo com uma simplicidade que nunca tínhamos visto. No celular, ele até tentou unificar suas mensagens de chat com seus SMS. Era uma visão ambiciosa, um único lugar para falar com qualquer pessoa em qualquer plataforma. Mas se temos apps melhores hoje, por que tanta nostalgia? A resposta é a simplicidade e a integração. O Hangouts, como chat, não tentava ser uma rede social, não tinha stories, não tinha canais complexos, era uma ferramenta direta. Você tinha uma conta no Google, então você tinha o Hangouts, simples assim. Se você trabalhava usando o Google Docs ou Gmail, ele estava lá. Você não precisava abrir outro programa, logar em outro serviço ou mudar de janela. A conversa fluía naturalmente do trabalho para o papo casual. E vamos ser sinceros, ele era confiável. E as videochamadas funcionavam bem. E não tinham o peso corporativo que as ferramentas de hoje têm. Ele era funcional e leve. Então o que deu de errado? A própria estratégia do Google. O Google decidiu que o futuro não era um super app, mas sim apps especializados. O Hangouts que amávamos foi lentamente substituído. O processo foi longo e confuso, mas o serviço clássico do Hangouts foi oficialmente finalizado para os usuários gratuitos em novembro de 2022. Forçando a migração final para o Google Chat. Ele foi substituído por uma dupla corporativa. O Google Chat assumiu as mensagens de texto e o Google Meet as videochamadas. O problema, eles nasceram com o DNA de um escritório. Hoje, as alternativas são claras. O Google Chat e o Meet são as ferramentas oficiais do Google, muito mais poderosas para empresas, mas sem aquele charme casual para a vida pessoal. O WhatsApp, ele domina. Para as comunidades, o Discord. Para o trabalho, o Slack ou o Teams. O cenário que o Hangouts queria unificar, na verdade, se fragmentou ainda mais. O que se perdeu com o Hangouts não foi só a tecnologia. O Google Meet faz vídeos com 100 pessoas e o chat tem threads e bots. O que se perdeu foi o contexto duplo. Primeiro, perdemos o chat de esquina, aquele lugar simples, universal. Afinal, todos tinham Gmail e descomplicado. Perdemos a conveniência de ter nossa comunicação principal atrelada ao nosso e-mail, sem a pressão de estar em mais uma rede social ou em um ambiente de trabalho. Mas talvez a perda mais significativa, especialmente para os criadores de conteúdo, foi a da ferramenta de transmissão simples e gratuita. O MSN Messenger foi um mensageiro instantâneo multiplataforma da Microsoft, lançado em 1999. Para muitos, foi uma das primeiras experiências com o computador e a internet, uma verdadeira porta de entrada. O sistema foi descontinuado em 2012 com a migração para o Skype, e em alguns países, como o Brasil, o serviço parou de existir em 2013. A plataforma era vista como uma extensão da personalidade, o oposto da falta de personalização dos sistemas hoje em dia. Os pontos mais citados pelos nossos entrevistados foram nicks e subnicks, o tempo gasto escolhendo fontes, símbolos e, em especial,
letras de músicas no subnick. Isso era comunicação passiva, usado para mandar indiretas ou até mesmo mostrar o humor do dia. Status de música, o ouvindo agora, integrado com o Windows Media Player, era essencial para mostrar o seu gosto musical e puxar assunto. Emoticons personalizados, a nostalgia de roubar emoticons de amigos. Havia até um sentimento de competição pelo número de emoticons na coleção. Os emojis atuais são descritos como pequenos e sem graça. Winks, que eram animações grandes e barulhentas. Elas celebravam o sincronismo. O wink tomava a tela inteira, forçando os dois a pararem e compartilharem aquele segundo de interrupção, com o sistema dizendo: "Ei, vocês dois estão aqui, juntos, vejam isso agora." O recurso chamar atenção, o nude, é o mais citado com nostalgia. A ideia de fisicamente tremer a tela do outro é impensável hoje, mas trazia um elemento de urgência que se perdeu. Os winks eram interrupções divertidas, que não tinham o objetivo de comunicar, apenas interagir. E o jogo social? Ficaram offline ou online para subir ou descer na tela e chamar a atenção de alguma forma. O MSN, ele permitia interrupções que quebravam a barreira digital. Hoje, nós podemos comparar o MSN principalmente com o Discord e com o WhatsApp. O Discord lembra bastante no formato de uso pelo computador, com a lista de amigos, status personalizados e a possibilidade de conversar em grupos ou individualmente, mantendo aquele clima de comunidade e presença online. Já o WhatsApp representa a evolução mais prática dessa comunicação. É rápido, acessível pelo celular e faz parte do dia a dia das pessoas. Mas perdeu um pouco da personalização e da diversão que existia no MSN. Enquanto o Discord mantém o espírito do chat mais interativo, o WhatsApp mostra como a comunicação se tornou mais direta e instantânea. Na perspectiva dos usuários, sim, a internet se tornou mais padronizada. Os elementos com design e interação que definiam a experiência do MSN, como a personalização e a capacidade de interrupção, foram migrados para nichos específicos. O que o MSN nos mostra e nos ensinou é que a comunicação pode ser mais do que só um texto. Ela é uma extensão da personalidade e uma celebração de um momento em que estamos juntos online. Você se lembra do Yahoo Respostas? Foi um dos maiores espaços de pergunta e respostas entre as pessoas comuns e acadêmicas. É uma internet ainda pouco guiada por padrões. A proposta era direta. As pessoas podiam perguntar sobre qualquer assunto, do trivial ao técnico, do sério ao engraçado. Os usuários sentem saudade dessa espontaneidade das perguntas. Podia ser um tema de física quântica ou uma brincadeira sem qualquer sentido. Esse convívio gerava um sentimento de praça pública digital, criando laços, mesmo os anônimos e de pessoas com culturas totalmente diferentes. Quando o serviço foi encerrado em 2021, os usuários ressaltaram algumas coisas que faltam na internet de hoje. Entre elas, a espontaneidade, que era o principal e o mais lembrado, onde podia perguntar sobre qualquer assunto, sem qualquer medo de julgamento. O que mandava era a curiosidade do momento. Outra coisa que deixa saudade era a surpresa. O usuário não sabia o que encontrar ao entrar no site. As pessoas perguntavam temas fora das próprias bolhas e culturas. Isso que era o novo da plataforma. Ao mesmo tempo, os relatos também lembram do outro lado. Cresceram os spams, as perguntas repetitivas, além do abandono da evolução. O serviço não acompanhou a evolução de modernização e de design. Para entender o que se perdeu e o que se permaneceu após 2021, vamos comparar com o sistema atual, o Reddit. Talvez você até conheça. A escolha do sistema só ajuda a manter o foco funcional. No Yahoo Respostas, a arquitetura era centralizada. Todas as perguntas conviviam em um grande espaço central. Já o Reddit, a arquitetura é descentralizada, em comunidades temáticas chamadas subreddits. Essa mudança altera fundamentalmente a experiência, onde existe a conversa de bar, perguntas aleatórias lado a lado. Hoje prevalece o afunilamento por nicho, O feito prático é a perca da eventualidade, Diminui drasticamente
a possibilidade de você encontrar temas que você não esperava. A validação da resposta foi outra funcionalidade que mudou drasticamente. No Yahoo Respostas, a pessoa que perguntou podia escolher a melhor resposta e ter o reconhecimento direto, que podia valorizar tanto a utilidade quanto a brincadeira. Já o Reddit, a visibilidade é em volta da comunidade. As respostas só ocorrem devido ao pivotes ou os devotes. Então a regra de validade passa para ser democrática, né? Passa a validar mais o consenso do grupo. Acaba que não ganhando tração brincadeiras, né? Tornando o sistema um pouco mais chato. O foco da interação é outro contraste muito importante. No Yahoo Respostas, funcionava com um problema de pergunta e solução. Uma pergunta, uma resposta escolhida. Um fichamento, ainda que imperfeito, ou de brincadeira. No Reddit, por outro lado, privilegia a discussão contínua. Então, os tópicos continuam abertos, divergem, ramificam mais. Então, aquele assunto geralmente não é muito encerrado fixamente, né? No Yahoo também, no critério comunidades, as referências eram coletivas. Todo mundo via as mesmas pérolas, podemos dizer assim. Já no Reddit, as referências são de nicho. Um meme de um subreddit vai ser invisível em outro. Então, vai ser mais especializado, né, as conversas. O que acaba diminuindo a sensação de que todos estamos vendo as mesmas coisas. Isso é um forte padrão da internet de hoje em dia, inclusive. Considerando os relatos e essas comparações funcionais, o que você acha desses conjuntos combinados, dos critérios, né, das validações, se a internet ficou sim mais chata ou não? Conforme os usuários falaram com as nossas entrevistas e relatos na internet, a internet sim está mais chata devido a essa bolha. Mais do que uma rede social, o Orkut foi um espaço de conexões sinceras, que deixou saudades em muita gente. O Orkut foi uma rede social lançada lá em 2004 e descontinuada em 2014. Foi muito popular no Brasil e era uma plataforma centrada no perfil do usuário, onde cada página representava a identidade da pessoa. As interações elas aconteciam por meio de scrapbooks, onde deixávamos recados públicos e dos depoimentos que amigos escreviam para demonstrar carinho e amizade. Além disso, as comunidades eram espaços para expressar gostos, opiniões e encontrar pessoas com os mesmos interesses. Muitas pessoas sentem saudades do Orkut, afinal, ele proporcionava uma internet mais íntima e autêntica. Os entrevistados com qual falamos relataram que naquela época havia menos comparações e mais conexões. As interações eram diretas, pessoais e sinceras, como visitar um perfil de um amigo, deixar um recado, escrever um depoimento. Tudo isso criava um sentimento de proximidade real. Segundo eles, as redes sociais atuais perderam essa pureza das interações e hoje a comunicação parece mais fria e distante. Hoje temos diversas redes sociais. Muitas pessoas comparam o Orkut ao Facebook e às outras redes sociais, porém, há uma diferença fundamental. Essas plataformas são centradas no feed e não no perfil da pessoa em si. No lugar de visitar amigos, nós rolamos uma linha de conteúdos escolhidos por algoritmos. A interação deixou de ser sobre conversar com pessoas conhecidas e passou a ser sobre reagir a publicações de desconhecidos ou influenciadores. Reciprocidade deu lugar ao engajamento e ao marketing. E o foco mudou de fazer amizades para manter uma imagem. Com essa mudança, nós perdemos um dos aspectos humanos das redes. No Orkut, as pessoas tinham voz ativa sobre o que elas viam, escolhiam e sobre visitar os perfis e comunidades de que queriam participar. Hoje, o algoritmo decide o que parece legal e que vai dar engajamento. As métricas, como likes e visualizações, substituíram gestos de afeto, e como os depoimentos. E no lugar da curiosidade genuína sobre o outro, vem uma comparação social, que muitas vezes causa solidão e frustração. E aí, nós buscamos responder a pergunta: a internet ficou chata? Na perspectiva do Orkut, a internet de hoje realmente ficou mais chata. Não por falta de recursos, mas porque a conexão humana se perdeu. Antes, as redes eram um espaço para se aproximar de pessoas. E hoje, muitas vezes, são um palco para mostrar
uma vida idealizada. O Orkut, ele representava uma internet mais leve, espontânea e verdadeira. E é isso que as pessoas mais sentem falta. Sensação de estar conectado de verdade e não apenas online. Skype, a era das conexões que deixaram saudade. Bom, entre os anos de 2005 e 2020, o Skype fez parte da rotina de milhões de pessoas e marcou uma geração que estava descobrindo o poder da comunicação online. Criado em 2003 por Nicholas Enstrom e Janos Fries, o programa surgiu como uma verdadeira revolução. Pela primeira vez era possível falar com alguém do outro lado do mundo sem pagar uma fortuna por uma ligação. Em uma época em que as redes sociais ainda estavam engateando e as videoconferências eram raras, o Skype se tornou sinônimo de proximidade. O toque de ligação, o som das notificações e a tela azul clara marcaram momentos importantes de uma internet que parecia mais simples e mais pessoal. Durante seu auge, o Skype ultrapassou 300 milhões de usuários e se tornou a principal forma de comunicação digital de seu tempo. Para muita gente, ele foi o primeiro contato real com o que chamamos hoje de vida online. Muitas pessoas lembram dessa época com carinho, não era só um aplicativo, era realmente um ponto de encontro. Havia quem usasse o Skype para conversar com a família distante, estudar em um grupo ou simplesmente passar a noite rindo com os amigos. Um dos relatos coletados resume bem esse sentimento e eu lembro muito bem dele porque me emocionou bastante. Era pura nostalgia, várias calls com amigos para jogar Minecraft, compartilhar tela e rir até tarde. O Skype era o ponto de encontro, disse uma pessoa. Essas memórias mostram que o Skype não era apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um espaço de convivência digital. Ele criou uma sensação de presença, mesmo quando as pessoas estavam a quilômetros de distância. Naquela época, bastava abrir o programa, clicar em um contato e começar a falar. A interface era direta, sem distrações, e isso tornava tudo mais acolhedor. O design em tons de azul, os ícones arredondados e a simplicidade geral do sistema transmitiam leveza. Era fácil, era humano. O Skype também marcou presença no trabalho e nos estudos. Antes do home office ser uma realidade comum, ele já era usado em reuniões, aulas e entrevistas. Professores e alunos usavam o programa para dar e assistir aulas à distância, e muito antes de existirem plataformas específicas para isso. Em empresas, o Skype ajudava equipes inteiras a se manterem conectadas, mesmo separadas por cidades ou até países. Bom, com o tempo o Skype começou a mudar. Depois de ser comprado pela Microsoft em 2011, o programa passou por várias reformulações. A interface ficou mais corporativa, as atualizações deixaram o aplicativo mais pesado e aos poucos a simplicidade que conquistava os usuários foi desaparecendo. Muitos comentavam que o Skype não era mais o mesmo. O som da ligação, o visual leve e até a forma de conversar pareciam ter perdido a espontaneidade. Quando novas plataformas começaram a surgir, o Skype já não conseguia acompanhar o ritmo. O Zoom se destacou pela estabilidade e pelas reuniões profissionais. O Discord ganhou força entre as comunidades e os gamers. E o Microsoft Teams passou a ocupar um espaço que antes era do Skype. Comparando as três plataformas, é possível perceber uma mudança clara. O Skype era voltado para conexões pessoais, com lista de contatos e status de presença. O Zoom foca em eventos e trabalho. O Discord se organiza em servidores e canais, mais voltado para grupos e comunidades. Em outras palavras, o Skype era íntimo, os novos sistemas são funcionais. E ele representava a conversa entre duas pessoas. Hoje as plataformas representam reuniões, transmissões e grandes grupos e comunidades. E talvez por isso, tanta gente ainda sinta falta do velho Skype. Não é apenas saudade de um programa, mas de um tempo em que a internet parecia mais próxima e menos impessoal. Era o tempo das conversas longas, das risadas, das chamadas que não tinham hora para acabar. Mesmo que a tecnologia tenha avançado e as novas ferramentas sejam mais rápidas e completas, eu sinto que algo se perdeu nesse processo. A comunicação ficou mais prática, mas também mais distante. O Skype pode não ser mais o protagonista das comunicações digitais, mas deixou uma marca que vai além de toda essa tecnologia. Ele representou uma era em que estar online era sinônimo de estar junto, mesmo que separados por uma tela. E, bom, no fim das contas, o Skype nos lembra que o que realmente importa não é a plataforma, mas as conexões que ela é capaz de criar. O Formspring foi um sistema que nasceu em novembro de 2009 e teve seu encerramento anunciado em março de 2013.
com bloqueio de postagem em 31 de março e prazo final para exportação de dados em 15 de abril de 2013. Depois, os ativos foram adquiridos e houve um rebrand para o Spring.me. O FormSpring era uma plataforma de perguntas e respostas, em que usuários podiam receber perguntas de forma anônima ou com identificação. A interface mostrava perguntas e respostas no perfil da pessoa. Isso criou uma dinâmica de curiosidade e sinceridade, mas também expôs riscos ligados ao anonimato e ao assédio. Conversamos com uma pessoa que usou o FormSpring e analisamos relatos de ex-usuários no Reddit. Assim, encontramos padrões claros nas lembranças. Muitos disseram sentir falta de espontaneidade. As perguntas inesperadas geravam respostas autênticas. Outros lembram do modo de rápida interação, sem a pressão de construir uma imagem pública polida. Várias pessoas também falaram da sensação de comunidade entre grupos de amigos que usavam a plataforma para trocar confidências. Ao mesmo tempo, os relatos reconhecem um lado negativo. Relatos de ofensa e situações de cyberbullying foram lembrados como parte do problema do anonimato. Para fazer um paralelo objetivo, comparamos o FormSpring com o Ask.fm, um sistema que assumiu um papel muito parecido depois de 2010. Dentre as funcionalidades e resultados sociais temos anonimato. Ambos permitiam perguntas anônimas. No entanto, o Ask.fm, em sua revolução, implementou ferramentas de denúncia e algumas formas de moderação mais visíveis. Isso reduziu, em parte, a sensação de espontaneidade que alguns usuários relatavam no FormSpring. Visibilidade nas conversas. O FormSpring enfatizava a publicação das perguntas e respostas no perfil, criando um feed pessoal de QA. O Ask.fm manteve esse modelo, mas com mudanças de interface e integração maior com perfis públicos modernos. Moderação e controles. O FormSpring, no auge, tinha menos mecanismos robustos de controle e relatórios. O Ask.fm passou por ciclos de implementação de filtros, o que, segundo relatos, tornou as interações menos livres, porém mais seguras. Integração móvel e redes sociais. O Ask.fm e plataformas posteriores integraram melhor notificações e o mobile, o que acelerou o ritmo das interações, algo que mudou a experiência em relação ao FormSpring original. Algumas funcionalidades importantes para a saudade, como a sensação de espontaneidade pública e a forma imediata de perguntas anônimas virando conversa, ficaram mais atenuadas nas plataformas atuais, por conta de controles e mudanças de interface. A pessoa que entrevistamos e os relatos que lemos no Reddit percebem a ambivalência. O anonimato podia facilitar a sinceridade e a diversão, mas também criou situações de assédio. Para os entrevistados, o que falta hoje não é só a funcionalidade técnica, mas aquela dinâmica social, interações mais diretas e inesperadas, e até certo ponto menos performáticas. Ao mesmo tempo, várias pessoas reconheceram que o aumento de controles atuais ajudou a reduzir danos reais. Com base nos relatos e na análise funcional, destaco 3 pontos que muitos reclamam terem sido perdidos. Sensação de surpresa pública. Perguntas anônimas apareciam no perfil diretamente e geravam respostas públicas espontâneas. Curadoria social. Menos preocupação com a imagem pública permite a resposta mais cruas. Simplicidade na interação. Interface direta de perguntar, responder, sem camada de filtros sociais. Esses elementos formam o núcleo do saudosismo. Não são apenas botões ou telas, mas maneiras de interação entre pessoas. Não podemos afirmar categoricamente que a internet ficou chata. O que podemos é apresentar o que coletamos. Usuários lembram da espontaneidade e da leveza do FormSpring, mas também dos problemas de moderação e dos danos reais proporcionados pelo anonimato. Cabe ao espectador ponderar qual desses elementos valorizar: a autenticidade espontânea ou segurança e responsabilidade online. Esse foi um mergulho profundo. É claramente observável um processo de seleção natural no universo digital. Alguns sistemas desaparecem, enquanto outros se consolidam.
E é nisso que nos leva a refletir não apenas sobre as nossas memórias afetivas, mas também sobre como a internet está sendo remodelada. De um lado, é natural sentir nostalgia dos ambientes que marcaram nossa experiência online. De outro, é preciso olhar de forma racional para o impacto dessas mudanças. Afinal, será que a internet está perdendo a diversidade? Será que os novos sistemas estão levando as pessoas a perderem a espontaneidade e naturalidade que caracterizaram seus primeiros anos? Será que estamos caminhando para uma rede mais homogênea, talvez até mais chata? Convidamos você a continuar refletindo sobre essas questões. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Ele é resultado do trabalho de muitas pessoas. A seguir, você confere os créditos e agradecimentos a todos que trabalharam nesse projeto.